Você já ouviu falar daquela pessoa que tem depressão e que parece que piora nos dias frios ou então no inverno, naqueles momentos que o sol aparece menos? Tem muita gente na minha prática clínica que fala: nossa, doutor, chega junho, julho, agosto, eu começo a ficar mais depressiva. Parece que tem esse ciclo assim, que eu tô relativamente bem, aí eu tenho aquela queda. Ou então pessoas que de fato ficam francamente depressivas nesses momentos. Se você tem esse tipo de padrão de comportamento, vale a pena ver esse vídeo até o final, porque eu vou explicar o que é a depressão sazonal. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Labinas, eu sou médico psiquiatra e o vídeo de hoje é sobre depressão sazonal. O que significa isso, como ela funciona e como eu posso detectá-la no meu dia a dia. A depressão sazonal é uma depressão que tende a vir nos momentos de pouca luz, ausência de luz. Ela é muito comum nos países do norte, os países nórdicos, seja Dinamarca, Suécia, Inglaterra, mas também Estados Unidos, Canadá, países que ficam mais nesses climas mais frios e que muitas vezes têm um inverno muito rigoroso e com pouca luz. Já tive pacientes que são do Canadá, por exemplo, que tinham esse ciclo de depressão e precisavam fazer tratamentos antidepressivos nessa época. E por quê? Qual que é a lógica? Sabemos que o ciclo do nosso sono, o ciclo sono-vigília e o nosso ciclo hormonal também é regulado pela luz. E a luz, ela nos ajuda muito na estabilização desses hormônios, né? Então, quando você tem um inverno muito rigoroso, com pouca incidência de luz, você acaba tendo quadros depressivos. E aí, por que ela chama sazonal? Porque todo inverno, ou boa parte dos invernos, a pessoa vai tendo esse ciclo de depressão. Claro, sem tratamento, né? Mas o padrão sem tratamento seria esse. Então, num ano, 2022, ela tem uma depressão no inverno, aí 2023 ela teria uma outra, 2024 uma outra, 2025 uma outra. Então, ela teria esses padrões depressivos nesse inverno. Isso é menos visto no Brasil, a depressão sazonal. No sul a gente tem uma maior incidência porque tem invernos mais rigorosos, mas a incidência é um pouco menor. Mas algumas pessoas não têm essa depressão sazonal, mas elas têm a sazonalidade de alguns sintomas de tristeza, de desânimo, de certo cansaço, de uma angústia, de um vazio que ela sente ali, que dá esse padrão sazonal justamente pela menor incidência de luz, por esse clima mais escuro, por esse período mais chuvoso. E isso pode acontecer com você. E inclusive, se isso acontece com você, vale a pena falar com o seu psiquiatra, porque muitas vezes você faz algum complemento antidepressivo ali, seja com uma dieta, uma atividade física, seja com aumento de dosagem de medicação, associação, uso de psicobióticos, enfim, de formas para que você consiga melhorar esses sintomas depressivos que aparecem mais nesse período. Dito isso, como é feito o diagnóstico dessa depressão sazonal? Então, uma depressão que ela aparece justamente nesses períodos típicos de inverno, de períodos frios, e que ao longo do ano ela fica bem, mas chega nesses invernos mais rigorosos, ela tem a manifestação dos sintomas. E quais sintomas? Tristeza e ou humor deprimido, a tristeza ou perda de interesse e prazer nas atividades, na maior parte do tempo, na maior parte do dia, por pelo menos 2 semanas, nesses períodos, associados a sintomas de perda de apetite, de perda de peso, sentimentos de culpa, de menos-valia, pensamentos de indecisão, falta de concentração, falta de energia, falta de disposição, pensamentos recorrentes sobre morte, até ideação suicida, por exemplo, é algo que muitas vezes vem, esses sentimentos de menos-valia, né, de baixa autoestima, uma certa lentificação do pensamento, lentificação do comportamento, a pessoa se sente mais lenta ou algumas até mais agitadas, e muitas vezes isso são vistas por outras pessoas, por terceiros que olham ela, vendo esse comportamento mais agitado ou mais lentificado. E se você tem esses critérios, você tem pelo menos aqueles 2 primeiros, um deles, e tem pelo menos 5, você acaba fazendo aí o diagnóstico dessa depressão sazonal, desde que tenha essa sazonalidade mesmo. E qual que é a incidência dela? Ela é de fato maior nos países nórdicos, mas ela tem tratamento. Inclusive, se você tem esse tipo de padrão, vale a pena conversar com o seu médico. O tratamento é sim com antidepressivos, é sim com terapia, é sim com atividade física, com alguns tipos de alimentos, sim. Mas são pessoas que muitas vezes elas também são beneficiadas pela fototerapia. Eu inclusive tenho um vídeo aqui para vocês, aqui ou aqui, né, que vocês podem clicar, que ele fala como você trata, né, essa depressão por falta de luz, como você trata esse tipo de depressão que pode sim te ajudar, tá bom? Então, se você tem essas características, não esquece então de buscar ajuda, conversar com seu médico, sua psicóloga, para lidar da melhor maneira possível. E lembrando que essas terapias com exposição de luz ajudam muito, mas são luzes que têm um perfil adequado, não é a luz que a gente usa no nosso dia a dia não, tá bom? Então,
Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de compartilhar. E lembrando que toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo, hein? Um grande abraço, pessoal, e até mais!